Posso começar? Então, estamos aqui em plenas férias escolares, promovendo mais uma live sobre a questão mais polêmica que, no âmbito da representatividade do Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e da região metropolitana, que é esse novo plano de cargos e salários que está sendo enfiado goela abaixo dos professores da PUC, esfacelando direitos históricos, sem dar nenhuma garantia em contrapartida efetiva. E nós convocamos essa live para fazer um debate. A ideia inicial era fazer um debate com a Associação dos Professores, com o DCE e com o vice-reitor. Nós sabemos que o grande ideólogo dessa mudança de status, que no nosso entender precariza os direitos trabalhistas e precariza a própria educação, é o professor Vidal Martins, o vice-reitor da PUC. Então nós convidamos ele para que ele viesse aqui, e realmente a nossa esperança é que a gente pudesse retomar o convívio democrático. Então, no nosso requerimento, nós solicitamos, primeiro, a disponibilização de uma sala na PUC para esse evento. Segundo, que fosse mandado, se não o próprio professor Vidal Martins, algum advogado da PUC, alguém que esteja, como ele, consciente dessas alterações que estão sendo propostas. Não nos foi franqueado um local no campus e, infelizmente, tivemos que fazer aqui, no hotel próximo do Simples. O professor Vidal teve a fineza de, agora, no final da tarde, justificar o seu não comparecimento, justamente por conta da exiguidade do tempo. Como nós não tivemos, nós somos surpreendidos por essa opção solicitada, e já vamos dizer o porquê dessa surpresa. Nós também não esperávamos que no final do semestre letivo e no início das férias escolares fosse aberta essa possibilidade dessa opção. Por isso nós chamamos num prazo exíguo, até para que pudéssemos fazer esse evento com o maior número de professores possíveis, ainda em Curitiba, né? Porque se a gente deixasse isso para a segunda semana de julho, possivelmente estaríamos mais desarticulados. Mas como a opção, o prazo para a opção por esses planos dado pela PUC é até o dia 16 de agosto, na segunda semana de agosto, a gente pretende fazer outro debate como esse. Vamos reiterar nosso convite ao DCE e à PPUC e ao vice-reitor para que ele escolha um dia que possa ser disponibilizada na sua atribulada agenda para vir aqui debater com a gente. A gente acha que isso é muito importante, porque uma coisa é persuadir os professores a esfacelar os seus direitos no âmbito de uma sala de pessoas que não têm estabilidade no emprego, que ficam acuadas com a presença da autoridade universitária. Outra é olho no olho, aqui, num ambiente em que nós não temos nenhuma dependência, nenhuma subordinação às autoridades universitárias da PUC, e podemos dizer aquelas verdades que elas precisam ouvir. Muito bem. Então, esperamos, pode fechar a porta ali, que eu acho que está entrando um barulho ali. Esperamos então que no próximo, na segunda semana de agosto, consigamos conciliar as agendas e trazer aqui alguém da PPUC, trazer alguém do DCE e trazer, se não o professor Vidal Martins, alguém representando o ponto de vista da PUC em relação a esse acordo. Dissemos no início que ficamos surpreendidos com essa convocação para optar por esse plano de cargos e salários, feita no final do bimestre, quando os professores estão extremamente atribulados,
e no início das férias, quando os professores suspiram para poder descansar um pouquinho, para recarregar as baterias e justamente buscar uma nova situação de conforto para o início do próximo semestre letivo. Então tivemos muita surpresa de que ter sido escolhido justamente essa data, esse período que impede que a gente possa exercer uma maior conscientização em relação aos professores para que eles fizessem essa opção. Mas ficamos surpreendidos também pelo abandono da PUC da mesa de negociações. Para quem não sabe, eu reitero que lá no acordo coletivo de 2014, nós fizemos importantes avanços na adequação do passivo trabalhista da PUC. Nós fizemos um acordo coletivo que deu uma quitação irretratável e completa a 4 ações que, segundo os cálculos do sindicato, poderiam compor um passivo, se vitoriosas, de aproximadamente 100 milhões de reais. Nas tratativas, nós partíamos da premissa que aquela ação da complementação pedagógica, isso era um dado que ficou aberto na mesa de negociações, só aquela ação da complementação pedagógica, em face das alterações das complementações pedagógicas, ela remontava 30 milhões de reais, o potencial do passivo trabalhista da PUC. Pois bem, nós demos quitação a essas 4 ações, complementação pedagógica, indenização adicional para os que integraram o PDV, na verdade eram 5 ações, alteração contratual das férias escolares, equiparação salarial entre os professores que lecionam de manhã e de noite, porque de noite a hora-aula era de 45 minutos e de manhã a hora-aula era de 50 minutos, e invalidade da carga horária semestral dos professores noturnos, que por causa da hora-aula de 45 minutos, eles tinham passado a responder por uma carga horária semestral de 20 semanas, ao invés das 18 que já estavam incorporadas no contrato de trabalho deles. Então vejam bem, não foi um acordo coletivo comum, não foi um acordo coletivo em que se estabeleceram condições de trabalho por 2 anos. Foi um acordo coletivo em que a categoria deu uma quitação para a PUC de 100 milhões de reais, em troca de uma indenização irrisória. Eu lembro que o sindicato foi, inclusive, muito criticado por isso, porque a indenização que os professores receberam por 3 anos consecutivos, em face da alteração das horas complementares e em face da alteração da questão das férias escolares, foi bastante tímida se comparada com aqueles 100 milhões que a gente estava dando quitação. Fizemos isso não por causa dos bons olhos do reitor da época, fizemos isso justamente para assegurar uma segurança jurídica em diversos outros aspectos, tais como o número de semanas, 18 semanas, o início das aulas a partir na primeira segunda-feira após o dia 10 de fevereiro, a padronização da hora-aula de 45 minutos para de manhã e para de noite, o início das aulas não mais às 7h30, nos cursos matutinos, mais às 7h50. Fizemos uma série de ajustes que não se limitaram a esses 2 anos da vigência do acordo coletivo. E um plano de cargos e salários discutido, debatido, democraticamente avaliado em reuniões que o Simples fez em cada sala dos professores, e que estabelecia critérios rigorosamente objetivos para a progressão e ascensão funcional,
que estabelecia um número de pontos razoável para que o professor fizesse jus a essas progressões, que estabelecia um critério misto de progressão funcional pelo atingimento da titulação, mas também sem a titulação, mas conjugado com o tempo de serviço e a avaliação positiva nas diversas avaliações efetivadas. Tivemos o cuidado de estabelecer um artigo nesse acordo coletivo que jogava o compromisso da PUC para além dos 2 anos de vigência do acordo. Artigo 34. Esse acordo coletivo de trabalho tem a duração de 2 anos, com vigência de 1º de dezembro de 2014 até 30 de novembro de 2016, valendo como declarações unilaterais de vontade os compromissos assumidos para datas posteriores ao termo final referido, enquanto as matérias respectivas não forem objeto de renegociação coletiva. Está muito claro que essas conquistas que nós integramos no patrimônio jurídico dos professores, em troca da quitação de um passivo trabalhista de 100 milhões, para que ninguém mais acusasse o Simples de ser mercenário, porque o Simples estava realmente levando em conta o interesse dos professores e a segurança jurídica dos professores. Deixamos isso bem claro. E a PUC atuou como se fosse assim, ao nos convocar para negociar esse plano de cargos e salário no final do ano passado. Nós tivemos um contato com a Alba Valéria, do setor de relações sindicais do Grupo Marista, uma pessoa muito afável, muito simpática, que nos convocou para 2 reuniões, e nessas reuniões nós apresentamos então a nossa contraproposta àquela proposta que tinha sido elaborada por uma comissão de professores sem a participação do sindicato. E ponderamos que aquela comissão sem a participação do sindicato não tinha validade nenhuma à luz do artigo 8º da Constituição, porque quem tem legitimidade para fazer negociação coletiva é o sindicato. Então, nos mantivemos extremamente abertos para as propostas da PUC, só que dissemos que nós tínhamos que renegociar tudo aquilo, porque nós, e não aquela comissão eleita de professores, muitas vezes muito bem intencionados, nós é que sabíamos do histórico dessas tratativas. E era com a gente, com o Simples, que a PUC, a Associação Paranaense de Cultura, e o Grupo Marista tinha que entabular as negociações. Chegamos a nos reunir em dezembro do ano de 2018, os membros da diretoria do Simples, que pertenciam à PUC, e elaboramos uma proposta de acordo que foi encaminhada no final do ano. Em fevereiro, na reunião, nos mostramos receptivos para discutir cada um dos itens de mudança, e foram suspensos os trabalhos por tempo indeterminado, lá por fevereiro. 2 meses depois, recebi um telefonema da negociadora lá do Grupo Marista, do Grupo Sindical Marista, pedindo desculpas por não ter tido um retorno, porque eles não sabiam bem o que eles iam fazer ainda, mas assim que eles tivessem um posicionamento para a retomada das negociações, nós seríamos contactados e que o nosso plano, a nossa contraproposta que foi encaminhada, seria estudada. E foi para nossa surpresa que no final de junho e começo de julho aparece esse plano sem a chancela da negociação coletiva, que tinha sido assumida como compromisso da PUC para que os professores optassem. E isso, nós estamos então diante de um estado de estarrecimento. Por isso convocamos a toque de caixa essa live, para que a gente volte a analisar, fazer aquela